Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Estamos de volta aqui, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente nessa sexta-feira de madrugada. Daqui a pouquinho vai entrar um outro vídeo aí falando sobre as milícias, não do Brasil, mas daqui, que estão sendo montadas. Trump não quer admitir a derrota. Então a gente vai estar falando um pouco. Ele sabe que se ele perder as eleições aqui, ele tem um lugar gravado behind the bars, ou seja, atrás das grades, porque ele tá até aqui de BO nas costas. Então, muita coisa legal, fique ligado para que a gente possa realmente trazer informações para vocês e que vocês realmente se conscientizem de que nós não podemos aceitar tudo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma nova era, nós temos que imposicionar a nossa visão em todos os outros aspectos. Por quê? A gente não pode viver por acaso e ficar fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. Sei que no Brasil muita gente gosta aí de futebol. Fiquei sabendo que o Brasil ganhou aí do Peru. Tô acompanhando desde do último jogo aí, das eliminatórias, que teve uma audiência gigantesca e o povo esqueceu das coisas que estão acontecendo. A gente está com quase 200 mil brasileiros que morreram aí por causa da pandemia. A gente está vendo a maior tragédia em todos os aspectos de um grau de empobrecimento da população. O povo caiu para a linha da miséria, mais de 60 milhões aí de brasileiros na linha da pobreza, da miséria. E tudo isso que nós estamos vendo aí, tudo contra o trabalhador, o pobre, o negro, o índio e principalmente o nordestino. Então tá na hora, gente. Eu canso de falar aqui para vocês. Participem, se inscrevam aqui abaixo no número Monte Comitê. É simples, não é comitê político. Ajudem o Brasil, gente. A gente não pode pensar somente no nosso umbigo. A gente não pode viver uma vida só pensando, focando nos problemas que geralmente acontecem em nossas vidas. Para que você possa seguir um bom exemplo, ajude o próximo, que muitas das vezes tem pessoas que estão aí na depressão. Quando começa a visualizar esses fatores que estou falando aqui agora, as pessoas começam a ver as dificuldades com outro ângulo. Muitos de nós somos pessimistas. Quando vem a dificuldade, a gente só consegue ver o lado negativo. Esquece que nessa oportunidade é uma oportunidade que nós temos que mudar. A gente não pode ficar aí focado, não, vamos sair um pouco da nostalgia, deixa ir pro TikTok, Twitter tá na mão do STF. Uma vergonha ver um senador aí no Brasil sendo preso pela Polícia Federal, é isso. Esse é o moralismo daqui para fora, entendeu? De pessoas que querem viver uma coisa, eles querem impor às pessoas viverem uma coisa, com essa religiosidade aparente, esse moralismo de dizer que tem que defender a família. Claro que tem que defender os bons costumes, mas tem que viver o que aprende. Você tem que colocar em prática o que você aprende. Não é viver só falando. Meu pai ensinava com exemplo. Eu sempre gosto de usar esse modelo porque ele foi uma pessoa que deixou um legado. Tudo que ele aprendeu, ele ensinou, e que ele vivia, ele ensinava. Não adianta você falar uma coisa que você não vive, ensinar uma coisa que você não sabe. Então essa é a realidade. Pessoal, se inscreve aí. Comitê, mais de 3 mil comitês montados no Brasil. Muita gente falou, isso é loucura, nunca vai acontecer isso, aquilo, que não sei o quê. Essas são as pessoas que estão quebrando o pacto. São pessoas que estão quebrando essa indagação junto ao governo. A empatia contra o governo, das coisas que virão ainda. O governo Bolsonaro não começou a sua província ainda de despolitização da sociedade, dos ataques em cima das instituições, das universidades. Vocês não queiram imaginar o que virá ainda nesse governo proto-fascista, formado por miliciano. Aqui nos Estados Unidos já tem Bugalu, tem vários grupos que a gente vai estar falando aqui, os Earth Hackings também, tem milícias também de negro, milicianos que andam com fuzil armado, cerca de 500, batendo de frente, porque Trump está trazendo essa nostalgia, ele não quer aceitar
novamente uma insurreição marxista aqui na América. Então ele está dividindo, ele não vai aceitar a perca das eleições, a derrota, ele vai acima, ele está colocando a Barry antes das eleições, coisa que não aconteceu com Obama lá atrás, teve que passar as eleições quando morreu o ministro da Suprema Corte, na época de gestão do governo Barack Obama, vocês lembram bem disso. Então, eles não conseguiram, porque o Senado tinha maioria. Mas por que o Trump quer fazer isso? Justamente porque ele está até aqui envolvido. Ele vai ser o primeiro presidente que vai behind the bars, vai para trás das grades, se ele não ganhar as eleições. Tem muitos parlamentares, principalmente os republicanos, estão colocando ele against the wall, contra a parede, para que ele possa renunciar pelas atrocidades que ele vem enfrentando. Mais de 200 mil norte-americanos já morreram com essa pandemia e tudo foi viralizado. É a pessoa que tem um expoente totalmente oposto da realidade por causa dessas ideologias baratas. No último vídeo eu falei sobre a presença de Biden governando aqui os Estados Unidos. Se ele ganhasse, qual que seria a postura do governo Jair Bolsonaro? Falei da forma pelo qual ele iria agir mediante a submissão dos republicanos, principalmente dele aos republicanos, ao governo Donald Trump. Por outro lado, também a gente colocou aí uma ênfase que de repente ele podia usar um discurso meio que moderado, se esconder por detrás da sombra do governo de Trump, e principalmente se Biden ganhasse as eleições, ele ia ressurgir com um paradigma ou de repente com um pragmatismo moderado para realmente mostrar o confronto. Ele ia para o confronto junto com o Biden, mas tudo isso vai depender. Governos submisso, subserviente, como a gente cansa de falar, principalmente como ministro das Relações Exteriores, que é uma peça ali que foi colocada ali sem função nenhuma, ele aceita qualquer coisa. O negócio é sentar e tirar foto com os norte-americanos. Se o presidente brasileiro ele também iria colocar uma posição diferente. Além disso, o que poderia acontecer com a base nacionalista, ou seja, a base de Bolsonaro? Será que eles iriam radicalizar o tom ou eles iam trazer um pragmatismo na política interna de aliança? Então, a política externa brasileira existe hoje justamente para poder fomentar as bases, coisa que não existe. O governo é subserviente, é um governo entreguista, é um governo que governa para a minoria, e você que está aí precisa entender. Esse pretensionismo de austeridade, presidencialismo de coalizão, é uma base fomentada, entendeu? Que existe até hoje. Mas o governo que governa para a minoria, com o militarismo, como uma fusão de endurecimento das questões sociais, se usa esse tipo de austeridade. Da mesma forma que Trump está seguindo esse pretensionismo e essas austeridades, Jair Bolsonaro segue, porque eles têm algo realmente para poder seguir. Embora seja um custo altíssimo para o Brasil, internamente, para Bolsonaro ficar isolado internacionalmente, seria também uma situação horrível, não só para o governo, mas principalmente para o país. A gente sabe que a China tem se movimentado com estratégia geopolítica também na América do Sul, só que o Brasil está seguindo a regra, essas ideologias e fechando porta para a Venezuela, que dava um superávit aí de quase 79 bilhões para o Brasil, Cuba, Irã, Iraque também comprava bastante. Então, se a gente for colocar aí no lápis, a gente está vendo que a gente vai perder aí um superávit gigantesco, coisa que poderia trazer aí uma ajuda nos momentos difíceis desse de pandemia. Então, Bolsonaro vai ficar isolado internacionalmente. É a mesma ideia, é o mesmo discurso que prevaleceu também com a Turquia lá com o Erdogan, que eles
sempre vão colocar em pauta que é uma conspiração internacional contra o país. Vocês têm que tomar cuidado que Jair Messias Bolsonaro ele não é bobo, ele é astuto. Enquanto a esquerda perde tempo com essa narrativa de ficar discutindo, não, que não sei o que, falava em corrupção, que não sei o que, isso não reflete nada, a gente tem que ter ação, radicalizar. Enquanto a esquerda não aprender, subir o tom, radicalizar em ações, a esquerda vai continuar perdendo seu espaço. Escrevi um artigo aí, o PT indo para o funeral, felizmente essa é a realidade, o lulopetismo estão inerte, paralelizado, a esquerda morreu e você sabe disso e você tem que admitir, não existe fração nenhuma, a linha demarcatória foi colocada, dali para frente não há mais nada que deva ser feito, literalmente. Então, o que poderia acontecer então? Outra coisa importante, se Trump perdesse as eleições, que poderia existiria uma narrativa de um mundo também perigoso, é uma submissão gigantesca, eu vou estar falando também isso no outro vídeo, mas de qualquer forma, se Trump agora vencesse Biden, o que seria, o que Bolsonaro poderia fazer? Qual seria o seu carro-chefe, a sua alegoria dentro desse governo que não tem nada para oferecer para o Brasil? Uma coisa importante que a gente tem que entender é que se Trump vencesse as eleições, o Brasil iria se esconder atrás dos Estados Unidos, novamente. Porque além de não ter nada para poder oferecer, ele ia continuar vivendo esses laços aí afetivo, porque é o que dá credibilidade. As pessoas acham que o Trump nunca pisou no Brasil, nunca foi no Brasil. Mesmo na posse do Jair Messias Bolsonaro, ele mandou o quê? Mike Pompeo? Nem o vice do Trump foi. Então, o mundo ficaria mais preocupado com os Estados Unidos e o Brasil não estaria em destaque. Por quê? Porque está sendo isolado literalmente pela comunidade europeia e por outros países do Oriente Médio e principalmente da Ásia. O problema é que mesmo com essa relação aparentemente fluida, a gente, mesmo com essas trapaças de repudiação, né, dos republicanos, a relação também seria um pouco meio que assimétrica. Nós temos aí o Ernesto Araújo, que é um diplomata, que se ajoelha perante os norte-americanos, e o Brasil se colocou numa situação muito frágil porque eles não conseguem negociar. Em vez de eles influenciar uma disputa no mercado, eles recebem a influência. Então, eles não fazem nada, principalmente o ministro das Relações Exteriores e o Bolsonaro, eles não fazem nada. Se o Trump falar, vamos taxar o Brasil, eles abaixam a cabeça, eles não vão articular, eles vão bater de frente. Então, eles não vão fazer absolutamente nada enquanto essa submissão estiver em cima do Brasil. Mesmo iria acontecer com o Biden, mas de uma forma mais relativada. Outra coisa importante, o Brasil não construiu ponte suficiente com a sociedade americana, nem com os parlamentares, seja eles republicano ou democrata. É o que eu estou querendo mostrar para vocês. O Brasil tem que criar uma relação e bilateral no comércio, não é aceitar tudo, calma aí, não é bem assim. A gente compra, mas tem como negociar? O que você acha aí, entendeu? É isso que acontece. Essa subserviência coloca o Brasil aí numa faca de dois gumes, against the wall, contra a parede. Então, o horizonte das eleições ainda existe a possibilidade de Biden vencer o número de votos, mas perder nas mesas. Isso é meio que difícil. Ou seja, diante do resultado apertado, Trump não reconhece a sua derrota, o que ele vai fazer? Ele já deixou implícito que a justiça vai anular os votos dos Correios. Então, isso é importante a gente entender para que não haja um critério totalmente oposto. Então, muitos também acreditam que as instituições americanas podem ser prejudicadas e são questionadas pela população ao longo desse processo. Isso é importante a gente entender, porque o caminho pelo qual o Bolsonaro e outros movimentos de extrema-direita tornasse mais radical internamente, isso acabaria afetando também
o que o Brasil está sendo sustentado pelo agrobusiness. Apesar do impacto negativo no cenário internacional, não é claro que o que poderá acontecer no Brasil se a política de Trump não for normalizada. Mesmo que Trump ganhasse as eleições ou perdesse, o trumpismo vai continuar por vias de fato. E a gente sabe que o mais importante que está para acontecer é uma guerra civil aqui. Então ele está destilando, ele está incitando o ódio. E apesar dessas semelhanças táticas entre líderes populistas, a colisão transnacional que ainda não foi colocada por Steve Bannon, não foi posta em prática. Isso é importante. Então, Trump nunca optou por essa estratégia, porque ele não hesita colocar aliados na base de fogo. Ele é esperto, ele é um cara que está aí tentando negociar da forma coerente, e é isso que ele quer realmente mostrar para a população, que realmente ele vai querer mudar o cenário se ele realmente perder as eleições. Isso é importante você entender. Uma coisa importante também que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o que poderá acontecer também referente a algo que está para vir muito perigoso. E a gente vai estar comentando isso no próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui uma introdução. A gente está vivendo uma convergência de uma crise climática. Você pode ver que vários países estão pegando fogo, mas esse protecionismo proposital do governo existe por detrás um poder real, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Primeiro. Segundo, nós estamos vivendo uma iminência de uma ameaça nuclear gigantesca. A qualquer hora alguém aperta o dedo, a metade do planeta vai embora. Não estou nem falando do Yellowstone, que está aqui umas 5 horas de avião. Outra coisa importante é o avanço do autoritarismo. A gente tem que entender que esse autoritarismo estão se surgindo novas peças de tabuleiro, principalmente porque Trump não quer admitir a derrota das eleições. Não é à toa que ele está colocando a Barry lá, não se sabe, passou por uma sabatina pelos membros do Congresso, e você que está aí do outro lado, você tem que prestar atenção que tudo isso tem a ver com as peças que estão sendo movimentada. Existe um grande aparato por detrás da campanha do Trump e Biden está chegando em frente. Ele está focado naquilo que realmente ele quer. Se vocês forem ver os vídeos que saem aqui com o Trump inventando, mentindo, então a comunidade, muita gente que eu conheço aqui de 0 a 10 tá 8 Biden, 2 Donald Trump. Legal, então acho que deu para vocês entender mais ou menos. Vou trazer mais informação. No próximo vídeo vou estar falando sobre as milícias aqui nos Estados Unidos, as milícias do Brasil. Vocês sabem muito bem que sempre existiu milicianos no Brasil. Lembra Chico Pé de Pata, aqueles matador, sempre existiu, mas de forma agora está totalmente diferenciada. Aqui também a gente vai falar de grupos que estão se organizando, tanto branco como negros, e a gente também vai falar um pouco sobre essa iminência desse perigo contra a humanidade em todos os aspectos, principalmente com a crise climática, um ataque nuclear e o autoritarismo que está se alastrando pelo planeta. Legal, então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá a fim de lutar pelo Brasil, tá aqui abaixo o telefone. Espero que vocês que estão colocando os comentários aí abaixo participem, porque senão eu vou apagar, tô brincando. Mas participem, eu quero participar, eu quero participar. Entre em contato com esse número, mandem mensagem, text message, mensagem pelo WhatsApp que a gente vai ter o maior prazer de poder ajudar. Gente, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Você quer viver um país, ajudar a reconstruir um país, a gente vai ter que lutar. Caso contrário, esqueça. Peace. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.